que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Eles não fazem de improviso. Nas cidades espirituais é organizado uma sequência de chefias, porque o chefe, teoricamente, domina mais, sabe mais, é moralmente superior, ele sabe quando abrir um precedente para ajudar ou para negar. Então, mesmo que a gente queira ajudar um parente, um amigo, mesmo que a gente queira ajudar nossos filhos no mundo espiritual, se aquele filho, aquele parente, aquele amigo não tiver condição de receber ajuda, a ajuda vai ser negada. Agora, se a gente inventa de ajudar alguém que a gente não dá conta, em vez de ter um desequilibrado, são dois. Porque se eu não tenho como ajudar, eu vou atrapalhar. Atrapalhar quem? Aqueles que realmente têm a missão de ajudar. Então, no mundo espiritual, por eles terem maior conhecimento do que a gente, os superiores sabem aonde podem se meter, aonde podem ajudar. E quando não tem a capacidade, não tem o local adequado, eles negam. De acordo com a evolução do espírito, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue perceber o mundo espiritual. Tem muita gente que morre com essa concepção. Morreu, vai para o céu. Embora alguns saibam que vai para o inferno também, mas a maioria ainda pensa, porque foi uma pessoa boa, relativamente boa na Terra, que vai para o céu. Então, não é porque a gente morre que a gente vai para o céu, porque nós não somos santos. Muito pelo contrário, nós somos muito pecadores, nós carregamos uma pacagem de erro muito grande. E por mais generosos que a gente tenha sido aqui na Terra, dando esmolas à torta e direito, frequentando a igreja, tem a passagem da Bíblia que fala: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, porque alguns atos meritórios não anulam os crimes que nós cometemos. Então não adianta ser bom de vez em quando, ou para inglês ver, para algumas pessoas ver, mas dentro do nosso coração está cheio de maldade, cheio de rapina, vontade de roubar, de usufruir o que não é nosso. Então existe muita maldade no coração nosso, na mente nossa, nas nossas ações ocultas. Deus sabe quem merece ir para um bom local e aquele que merece o castigo. Então não adianta ter uma boa aparência, ser aclamado, elogiado pelas pessoas, se dentro do nosso coração, dentro da nossa mente ainda temos desequilíbrios. Pela história que é contada, essa mulher era uma enfermeira. E ela era uma enfermeira, ela tinha a responsabilidade de receber as mães, futuras mães, que iriam dar à luz. Só que algumas dessas senhoras falavam assim: eu não tenho interesse em ser mãe. E aí ela cobrava um certo preço e falava: eu tomo conta do seu problema, eu tiro essa criança de dentro de você. E aí ela provocava o aborto. O aborto simples? Às vezes sim, às vezes não, porque se o feto estava muito desenvolvido, ela praticamente arrancava a criança de dentro da barriga da mãe e sufocava a criança. Ela matava dentro da barriga ou fora da barriga. Ela se livrava do corpozinho da criança, tá? Então aqueles pontos negros, dos inúmeros espíritos que ela matou, ela ficou com 65 pontos negros ao redor dela. Isso significa que foram 65 abortos que ela cometeu? Não. 65 espíritos que grudaram nela porque tiveram ódio. São os ovoides. 65 viraram ovoides, espíritos perseguidores, espíritos que odiavam tanto a ela que ficaram grudados no corpo dela. Só que nem todos os espíritos estavam lá, porque alguns acompanharam as mães, outros acompanharam algum médico, acompanharam o pai, outros ainda eram espíritos mais evoluídos. Eles se afastaram, foram embora, foram cuidar da vida deles. Então, daqueles inúmeros abortos que ela praticou durante a vida dela, recebendo dinheiro, 65 espíritos a odiaram a ponto de ficar grudados nela. Mas ela cometeu muito mais aborto do que os 65. Vampiro é qualquer entidade, pessoa que suga as energias, o dinheiro, a vitalidade, que suga da outra pessoa alguma coisa para ela. É uma pessoa que não tem escrúpulos, por assim dizer, em fazer o mal ao outro, desde que ela seja beneficiada. Essa mulher, ela era enfermeira. E ela era vampira porque ela sugava o dinheiro, pegava o dinheiro. Ela já intencionava, já imaginava quando via uma grávida que ia ganhar mais dinheiro. Então ela já ficava desejando que a pessoa falasse para ela que queria tirar a criança. Por isso que ela é considerada uma vampira, porque
porque a energia dela era para a mãe falar que ia matar a criança e ela ia ganhar o dinheiro dela, ela queria sugar a vida daquela criança para conseguir o dinheiro que ela tanto desejava. Então por isso que ela era uma das mais terríveis vampiras que passou. Não porque ela sugava o sangue, mas ela sugava a vitalidade das mães para a mãe abandonar a vontade de ter a criança. Muitas vezes a pessoa se mata ou mata alguém porque ela é levada ao desespero. E aí a própria sociedade reconhece que ela teve um atenuante. Ela não fez porque ela queria fazer, porque ela não viu outra escolha, não achou outra saída. Mas ela não, ela matava a criança por vontade própria, pelo contrário, ela desejava matar, porque quanto mais ela matava, mais dinheiro ela recebia. Então ela era pior porque ela fazia por prazer, ela gostava de fazer aquilo, porque quanto mais fazia, volta a dizer, ganhava mais dinheiro. Por mais santo, mais puro seja uma pessoa, todos nós temos um passado, e no nosso passado sempre temos mancha, não existe pessoa santa aqui na Terra. Talvez Jesus, como exceção, mas todos os outros que passaram aqui na Terra carregaram máculas que fizeram com que tivessem dores e sofrimentos. E se corrigiram, mas fizeram coisa errada. O sofrimento retifica, nos eleva. Quando a gente tem uma dor moral, quando tem uma dor física, significa que nós estamos recebendo um pagamento pelas nossas escolhas. Nenhuma pessoa que tem problema de vício pode reclamar de ter problema de fígado, de rins, porque se bebeu, aproveitou, gozou daquele momento, só que tem a consequência. Então a dor é a reparação pelo dano que nós causamos ao nosso organismo ou à nossa emoção, à nossa mente. Então a partir do momento que a gente equilibra o corpo, equilibra a mente, aquele sofrimento vai desaparecer, não vai diminuir na intensidade. Mas se ele ainda existe, é porque ainda estamos pagando alguma coisa, estamos expurgando do nosso organismo alguma coisa. Muitas vezes a gente encontra isso na vida, pessoas que são ruins, a gente sabe que é ruim, mas se a gente fala para ela que ela é ruim, ela fala assim, mas como? Quem está me acusando? Eu sempre fui uma pessoa boa. Eu cometi esse erro pequenininho. A pessoa se desculpa. O único jeito da gente corrigir nossos erros é admitir que nós temos um erro. Enquanto a pessoa não admite que tem um erro, ela não consegue mudar, não consegue melhorar. Então a saída para a nossa evolução, para a gente chegar à perfeição, é admitir pelo menos para si mesmo, pode não admitir para as outras pessoas, mas pelo menos admitir para si mesmo que está vivendo em erro. E a partir desse momento a pessoa começa a modificar. Mas enquanto a pessoa estiver na negação, eu sou santo, eu sou puro, eu sou bom, cometi um errinho, enquanto ela ainda está justificando os próprios erros, ela não consegue evoluir. A partir do momento que a gente admite que é errado, que é um sofredor, que deveria ter agido de maneira diferente, mesmo que a gente não admita para os outros, que ninguém precisa saber, mas a partir do momento que a gente reconhece que é um errado, a gente começa a mudar. As pessoas ao redor dela sabiam que ela era errada, principalmente no mundo espiritual, que nada é oculto. Os espíritos de classe mediana superior, eles sabem quando uma pessoa está mentindo, quando a pessoa está querendo enganar. Não existe nada escondido no mundo espiritual. Isso significa que quando a gente quer modificar, os espíritos superiores percebem esse sinal de mudança na gente. E por mais errado que a gente seja, no dia que a gente se arrepende, acende uma luz diferente. Nosso corpo é cercado por um campo áurico. E quando a gente pensa, a gente emite luz. Se eu estou em trevas, se eu tenho ódio, se eu tenho rancor de alguém, o meu campo áurico, a minha energia ao redor, ela fica com uma cor escura, cores escuras, chegando ao negro, cores vermelhas, chegando ao negro, o vinho, aquele vinho bem forte, aquele vinho pesado. Quando eu começo a modificar o meu pensamento, apesar dos crimes que eu cometi, meu campo áurico, as nuvens que estão ao meu redor vão sendo dissolvidas. Aquele campo áurico vai se tornando um campo mais claro, aquelas cores vermelhas, vinho, vibrantes, vão se atenuando. E à medida que eu vou evoluindo, as cores vão ficando cada vez mais claras, mais largas, mais abertas. Se eu estou na luz, eu emito luz. Se eu estou nas trevas, de pouco a pouco eu vou me fechando em mim mesmo, até que as trevas, que são muito grandes,
fazem que eu me transforme num verdadeiro ovoide. Ovoide é o quê? Uma pessoa que se fechou totalmente em si mesma, numa monoideia de ódio. Por isso que nós temos muitos ovoides, que eles esqueceram até da forma física, esqueceram de valorizar tudo ao redor e se fixaram em um único pensamento. Enquanto a pessoa está em negação, não admite que evolui, que está em dor e sofrimento, ela não tem condição de receber sequer ajuda. Então, quando formos para qualquer lugar, principalmente depois da nossa morte, vamos sempre admitir que estamos precisando de ajuda e queremos mudar. E trabalhar isso dentro da gente para que esse sentimento seja verdadeiro. Que não adianta nada fazer de boca para fora. Não adianta ter orgulho, não adianta ter vaidade. Se a gente sofre, temos que pedir ajuda. Sempre encontraremos alguém para nos ajudar. A partir do momento que a gente se propõe a se melhorar, aparecem mãos amigas que nos ajudem. O socorro sempre vem. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Em algum outro local, essa irmãzinha sofredora, ela vai encontrar abrigo, alguém que lhe ajude. Por que vai encontrar? Porque ela está procurando. Ela está errada? Né? Ela é errada? Está. Está em negação? Está. Mas ela vai batendo de porta em porta até encontrar alguém que lhe dê uma orientação, que trate ela de maneira diferente, ao ponto de fazer com que ela admita que ela é errada, que ela precisa de ajuda. Tá certo? Quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas para que a outra se abra é necessário que a gente continue procurando. Se a gente desiste de nós mesmos, nós podemos passar uma eternidade. A eternidade não existe, porque nossa eternidade é em relação ao sofrimento. Para quem sofre, parece uma eternidade, mas todo sofrimento tem o seu fim. Então, a gente pode passar um longo tempo na ociosidade, na negação, no sofrimento. Mas o sofrimento ele termina, seja depois de alguns dias, depois de uns meses, anos, décadas, mas chega um momento que termina. Não existe sofrimento eterno.